realiza o sonho de um trabalho coletivo em favor e em defesa do direito do trabalho justo, digno, repensado, reconstruído e que seja capaz de conciliar planeta, lucro, pessoas e, sobretudo, uma versão moderna, atual, a favor de um repensar nesses tempos de pandemia, do qual se utilizam tantos mecanismos que, por vezes, ferem estruturas básicas. Em nome da Universidade de Fortaleza, em nome do PPGD Unifor, eu realmente quero agradecer à professora Ana Virgínia Gomes e ao professor Eduardo Rocha Dias por fazerem parte desse núcleo tão bacana que concilia pesquisa e impacto e que desenvolve tão bem, junto ao NEDITES, que é o nosso grupo de estudos e pesquisas em Direito, Trabalho e Seguridade Pública, não é? Essa congregação no âmbito local, nacional e internacional, porque repensar as questões do trabalho sempre é essencial, sempre é necessário, seja no âmbito dos mestrados e dos doutorados, bem como realmente que vocês sejam artífices de mudança da própria sociedade. Ontem eu tive uma alegria muito grande aqui na Universidade de Fortaleza de saber que o embate da professora Ana Virgínia conseguiu, em parceria com a Secretaria do Município do Trabalho e do Meio Ambiente, levar com que fosse feito um projeto de bolsas para os catadores de resíduos sólidos. Ou seja, eu quero estimular todas vocês e dizer do meu testemunho, da relevância do trabalho de cada uma, da pesquisa a favor de um trabalho digno. É nesse sentido que a Universidade de Fortaleza e o PPGD Unifor, Ana Virgínia, está do seu lado e do lado de todos os colegas e colegas que aqui estão presentes. Vejo aqui também que temos o Sebastião Pérez, não é? Representando a ala masculina também, mas que essas mulheres guerreiras, elas sejam realmente como a gente fala da caixa de Pandora, né? Como a esperança da caixa de Pandora, que depois de tantos males, tantas coisas difíceis que temos vivenciados agora no século, no ano de 2020 e 2021, que a gente possa superar as agruras do trabalho difícil, do trabalho análogo a escravo, do trabalho que não respeita o meio ambiente, e da concentração excessiva de renda que faz com que a gente ainda viva no Brasil com 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, falar de trabalho decente, falar de trabalho digno, falar de trabalho não só moral, legal, mas, sobretudo, aquele que concilia com a responsabilidade social das empresas e com a responsabilidade social individual de não aceitar situações de retrocesso, retrocesso ambiental, retrocesso social e, sobretudo, retrocesso na seara do direito do trabalho. Ana Virgínia, um prazer estar aqui com vocês hoje. Devolvo a palavra nesse momento tão relevante no qual é feita o lançamento do livro, não é? E de escutar todas vocês, cada uma na sua vertente, haja vista que o livro realmente ele é plural, ele traz a análise do direito do trabalho e do trabalho decente nas suas mais diversas vertentes. Então, eu quero me confraternizar e dizer do orgulho de tê-la e de tê-los aqui na nossa rede de pesquisa do PPGD Unifor. Muito obrigada por fazer parte desse grupo aqui com vocês no dia de hoje. Muito obrigada, Gina, por todo o seu apoio para a publicação dessa obra. Só avisar a todos que na parte inferior da tela tem um link interpretação. Nesse link, se vocês clicarem, vocês podem ir para a sala em inglês ou para a sala em português, porque o evento está tendo tradução simultânea. Então, para os nossos colegas da língua inglesa, é só ir na parte de baixo da tela, clicar em interpretação. Maybe if they're not understanding, you go to the bottom of the screen and click on this. Então você vai lá embaixo na tela, clica no botão da interpretação e aí você pode escolher a língua que você gostaria de escutar a tradução, inglês ou português. Então avise-nos aqui no chat se tiverem algum problema a respeito. Aqui sobre o nosso livro, né? O livro traz para o Brasil a discussão iniciada pelo Manifesto do Trabalho, escrito pelas professoras Dominique Medá, Isabela Ferreiras, que está aqui conosco hoje, e Julie Batlana, em 2020.
O manifesto parte de uma questão que está nas nossas mentes, nas nossas reflexões. Como a crise sanitária, humanitária, social e econômica da pandemia do Covid-19 irá afetar o mundo do trabalho. O manifesto faz essa análise, no entanto, não partindo de uma pressuposição de que existem mudanças que serão inevitáveis e, consequentemente, perdas, mas sim da percepção que a forma como o trabalho irá ressurgir dessa pandemia depende de escolhas que serão feitas agora e que serão aceitas e construídas pela sociedade. Então, acho que esse é um aspecto muito interessante do manifesto, porque ele nos chama a construir, a fazer mudanças, ao invés de simplesmente examinar ou analisar uma realidade que seria inevitável. Isso traz uma responsabilidade muito grande para o direito do trabalho. A partir dessa visão, o manifesto propõe 3 valores que são valores que fazem parte da história e da origem do direito do trabalho, mas que necessitam ser reafirmados: democratizar, desmercantilizar e remediar. O livro brasileiro continua essa discussão, esse diálogo, a partir da nossa realidade, da percepção dos nossos problemas decorrentes do processo histórico, social, político, econômico do nosso desenvolvimento. Não somente isso, mas o livro traz, aí, nas palavras da professora Flávia, uma visão decolonial para essa discussão. E eu aqui, a ideia é que a gente tenha uma fala curta, para ter espaço para uma discussão. Eu trago um exemplo dessa realidade. Durante a pandemia, por volta de 1.600.000 trabalhadoras domésticas perderam sua ocupação no Brasil. Essas trabalhadoras, até na fala de uma aluna minha do PPGD, informalmente essenciais, tiveram toda a sua vulnerabilidade, a sua precariedade do trabalho expostas durante essa crise. Então, esse é um aspecto que o livro traz. O direito do trabalho precisa levar o trabalho doméstico a sério, o trabalho de mulheres, de trabalhadores pobres, muitas vezes excluídos do direito do trabalho durante toda a nossa história brasileira. Então, o livro, ele traz reflexões importantes, como trazer esses princípios para a nossa realidade, para as configurações do nosso mercado de trabalho. Um mercado de trabalho marcado pela informalidade, pela precariedade, pela vulnerabilidade. Então, acho que esse é o maior objetivo do nosso livro, é iniciar uma discussão de um direito do trabalho mais inclusivo, um direito do trabalho conectado com a realidade brasileira e com os nossos problemas, e que, durante essa pandemia, eu acho que, mais que tudo, a exclusão dos trabalhadores informais revelou uma realidade que torna a nossa sociedade, o nosso país, pouco resiliente a crises, com um caminho muito difícil de superar todos os problemas trazidos pela pandemia. Então, eu espero que nessa discussão que nós tenhamos hoje, a gente comece, e seja possível criar um diálogo permanente, inicialmente entre essas autoras, mas também com os nossos colegas aqui no Brasil, e como transformar esse direito do trabalho para um direito do trabalho que proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras, que foram historicamente excluídos da sua proteção no Brasil. Então, eu fui bem, segui os meus 5 minutos de fala, e agora é um prazer passar a palavra para a professora Flávia Máximo, da Universidade Federal de Ouro Preto, que foi a nossa parceira durante todo esse caminho, e, na verdade, ela que fez parte do grupo inicial do manifesto, e é um prazer tê-la aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas, todos e todes.
Em tempos políticos mortificantes no Brasil, é uma imensa alegria poder aqui estar reunida com essas mulheres incríveis. Esse livro, como toda pesquisa deve ser, foi fruto da construção de vontades coletivas que não desejam de nenhuma forma tornar ao mundo do trabalho pré-pandemia ou permanecer neste mundo como está agora, neste genocídio anunciado, que efetiva a morte não só pela falta de ar, mas também pela necropolítica que opera interseccionalmente em termos de raça, gênero, sexualidade e origem da nossa classe trabalhadora. Queria agradecer primeiramente à incansável e brilhante professora Ana Virgínia Gomes, que ao lado do professor Eduardo Dias tornou esse livro possível, à CAPES, ao PPGD da Unifor, ao PPGD da UFOP e ao grupo de pesquisa Ressaber, que proporcionaram esse encontro. As 3 imensas pesquisadoras que começaram esse movimento, que com muita coragem e generosidade nos mostraram 3 propostas contundentes, ao invés de apenas apontar problemas. Isabelle Ferreira, Julie Batilana e Dominique Médat. Obrigada por nos dar liberdade para escrever sobre os limites e potências dos princípios democratizar, desmercantilizar e remediar no nosso país. Agradeço também à nossa rede de pesquisa Democratizing Work, em especial às professoras Adele Blackett e Nira, que me inspiram como acadêmicas decoloniais. As maravilhosas pesquisadoras brasileiras que, em um tempo curtíssimo, entregaram seus artigos contextualizando os princípios nas vivências do Sul. A talentosa Júlia Bertu, que nos cedeu essa linda capa do livro, e ao Paulo Savagé e ao Leonardo Assis, que traduziram o manifesto para o português. Sim, hoje falamos português. Ao contrário da maioria dos eventos internacionais, hoje nós, brasileiras, falamos a nossa língua. Nossa língua? Não há nada mais contraditório do que, para afirmar nossa identidade como mulheres trabalhadoras do Sul, tenhamos que mimetizar a fala do nosso colonizador masculino do Norte. Trata-se de um extrativismo ontológico proveniente da colonialidade do saber que nós, pesquisadoras brasileiras, temos que lidar todos os dias no nosso trabalho. Extrativismo ontológico que se manifesta também em extrativismo epistêmico e econômico. A narrativa jurídica da relação de emprego é uma sinfonia distante de nós, que não alcança a nossa classe trabalhadora. Isso porque há uma colonialidade jurídica no direito do trabalho. Nós, do Sul, reproduzimos uma teoria jurídica laboral moderna eurocêntrica, em que o humano no trabalho é constituído a partir de uma matriz capacitista, antinegra, anti-indígena, antifeminina. A relação de emprego foi e ainda continua uma construção jurídica destinada para um único tipo de corpo trabalhador, o único que é considerado humano, o único cuja voz é ouvida como discurso. E, para isso, não precisa de tradução. Mas eu continuo defendendo a tradução da minha fala para o português. Da mesma forma que eu continuo defendendo a tradução da relação de emprego para a realidade brasileira, apesar de todas as suas contradições. Porque a tradução é o procedimento que permite criar a inteligibilidade entre as diversas experiências do mundo, sem hierarquias do saber. Porque eu acredito em pontes epistemológicas. E quem sabe, criando essas pontes epistêmicas, seja possível também um dia subvertermos o lugar ontológico de anti-humanidade destinado às mulheres trabalhadoras do Sul, trabalhadoras, em sua maioria negra, que sustentam essa imensa cadeia de valor, baseada no cuidado do outro, da natureza e da vida. Nós, acadêmicas brancas, sabemos do nosso lugar privilegiado neste processo de sujeição do capitalismo moderno colonial. Pode não parecer, mas nós estamos escutando. Sabemos da responsabilidade de ouvir.
Atravessem suas vozes por nós. Atravessem suas vozes por mim. Sejamos travessia. E quem sabe, talvez no meio do caminho, seja possível alterar a tradução destes sons do mundo do trabalho. E para construirmos essa tradução coletiva, juntas, queria convidar a brilhante e generosa Isabelle Ferreira. Ela é uma das coautoras do Manifesto do Trabalho, juntamente com Julie Batilana e Dominique Médat. Ela é mestra de pesquisas no Fundo Nacional de Pesquisa Científica de Bruxelas, professora na Universidade de Louvain e pesquisadora sênior associada no programa Labor and Work Life da Universidade de Harvard. Presidenta da Academia Real de Ciências e Artes da Bélgica e publicou pela editora da Universidade de Cambridge o livro Empresas como Entidades Políticas, Salvando a Democracia através do Bicameralismo Econômico. Isabela, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. É ótimo ver vocês aqui. Fantástico me reunir para celebrar o lançamento desse novo livro. Eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês, porque é um momento muito importante do que se tornou um movimento que estamos a apoiar em relação à democratização do trabalho. Por que é importante? Eu acho que é particularmente importante começamos esse texto, que foi até uma anotação de Julie, da Universidade de Harvard, Nika também, e eu mesma, nós estávamos no meio de um primeiro lockdown, e foi passado. E a gente pensou que, como colegas que trabalhavam juntas, a gente tinha que falar sobre a experiência das pessoas no trabalho e tentar ajudar as sociedades a aprender com essa pandemia e com essa crise. E a gente escreveu esse texto na esperança de publicá-lo no jornal Le Monde, na França. E quando fizemos isso e enviamos aos jornalistas, que era o nosso contato no Le Monde, ele não disse que não poderia publicar imediatamente e, na verdade, publicaria no dia 16 de maio, que seria 2 semanas daquele momento. E em 2 semanas foi muito importante. A gente não percebeu naquela época como era importante, mas o que aconteceu foi que, como a gente teve aquele tempo e como a gente tinha certeza de que seria publicado, o que é algo realmente muito incomum. Normalmente você envia ao jornal o seu material, você espera que ele publique, mas não sabe, né? Mas no nosso caso, o nosso contato que realmente seria publicado. Então a gente tinha certeza disso. E a gente enviou o texto por e-mail para algumas colegas mulheres, porque a gente queria saber se o que a gente estava dizendo naquele texto ressoava ou estava entendendo bem a crise que acontecia. E as primeiras colegas que receberam esse e-mail, né, a gente sentiu que elas estavam sendo pressionadas desproporcionalmente. E a gente queria que primeiro as colegas dessem uma olhada e dessem um feedback. E esse tempo que a gente teve foi extremamente positivo. E eu fiquei muito entusiasmada, porque, bem, o que a gente está dizendo ali no texto é uma fonte de entusiasmo, mas também é uma fonte de indignação. De fato, nós não estamos organizadas hoje de uma forma que respeitemos a qualidade do trabalho. E a nossa estrutura econômica realmente apoia esse comprometimento. A resposta que nós recebemos foi positiva por todos os lados. Estavam dizendo sim. Não estavam dizendo coisas loucas, mas de fato a gente acreditava nas mesmas coisas. Então, todos nós
de repente vimos que o texto foi compartilhado por caixas de e-mails de uma going around the globe. e ao redor do mundo. Então, em alguns dias, quando a gente recebeu de volta o nome que eu nem mesmo conhecia, pessoas estavam dizendo que queriam assinar também aquele texto, porque concordavam com ele. Page Organizar uma parte, né, um site na internet para que as pessoas assinassem, para a gente coletar essas assinaturas, processar todos esses nomes que estavam surgindo naquele momento. E o que aconteceu é que em 2 semanas, de fato, mais de 3.000 acadêmicas e acadêmicos de todo o mundo assinaram esse texto. E Olivier foi um dos voluntários nessa rede e, de fato, ele contou as origens dessas pessoas, de onde elas estavam vindo, e tinha mais de 650 universidades nos 5 continentes que assinavam aquela lista. Então, isso foi muito, muito impressionante e entusiasmou a todos nós. Então, foi incrível, realmente, receber entendimento dos princípios básicos, ou, na verdade, dos princípios compartilhados ao redor do mundo. E à medida que entendemos isso, porque o texto, né, se tornou um manifesto, na verdade. Ele foi publicado em mais de 35 jornais, na mídia nacional, graças ao trabalho da Alicia, do Lucas e outros voluntários fantásticos que realmente agradecemos, que fizeram esse movimento crescer, e a gente entendeu que isso eram princípios que o mundo queria abraçar. Então, hoje é um momento muito importante para nós, porque à medida que tentamos promover esse movimento, e até escrevemos o livro, o Manifesto do Trabalho, que foi publicado em outubro pelo Le Seuil, em Paris, a gente fez isso, um grupo de 12 acadêmicas que estavam no movimento desde o início, com Flávia, que está aqui, Nira também estava conosco, de Delhi, e pessoal de Madrid. Então, quer dizer, pessoal do mundo todo, a gente escreveu na esperança de que nutrisse esse movimento ainda mais. Então, esse momento tão importante é a primeira vez em que a gente está, de fato, passando para um novo nível, levando esses princípios, e o livro já foi lido e até já refletiram sobre ele de outros lugares em todo o mundo, que é o Brasil. E a Flávia, na verdade, veio com a ideia de que a gente deveria convidar outras pesquisadoras e pesquisadores para pensar nisso e refletir sobre a importância dos princípios, mas também para trazê-los e encorajá-los nessas realidades da sociedade, nas realidades também do Brasil. E achamos que foi exatamente isso que a gente queria fazer. A gente não acha que esses princípios sejam de propriedade de ninguém, na verdade. São princípios básicos que apoiam a qualidade dos seres humanos e a dignidade dos trabalhadores. E aí depende também de toda a sociedade que reflita no contexto das suas próprias experiências econômicas. Esses princípios têm que ser refletidos, experimentados, vividos previamente. Então, hoje realmente é um dia e um momento incrível. Eu estou muito esperando ouvir de vocês as suas ideias. Eu não li o livro, na verdade, porque nem consigo ler em português ainda, mas a Flávia me falou do conteúdo. Então, é a primeira vez que estamos nos vendo aqui pela internet, pessoalmente. Então, eu espero ouvir dos pensamentos de vocês e contribuições de vocês, e qual é o núcleo para nós do que vocês estão pensando sobre esses princípios.
e eles ressoam ao redor do mundo e precisam ser apoiados, nutridos nos contextos diferentes, que são realmente contextos vivos que estão mudando. Muito obrigada, Flávia, e a todas vocês que pegaram esse projeto desde o início e fizeram um trabalho incrível para que ele exista. Muito obrigada, Gomez, Virginia Gomes, que tem sido uma patrocinadora fantástica e também defensora desse projeto. Colocou as suas habilidades acadêmicas para possibilitar que isso aconteça e também juntou forças com Eduardo Rocha Dias. Muito obrigado, Eduardo, por ter unido forças para juntar esse grupo extra de outros acadêmicos que estão dando peso a esse projeto. Então, eu acho que também tenho que agradecer a CAPES, a Fundação Brasileira, que possibilitou que o livro fosse disponibilizado gratuitamente, que é fabuloso, porque a gente acredita em código aberto, né, como uma tendência, e a gente acha que, como acadêmicos, nós temos que colocar o nosso conhecimento a serviço da sociedade. É isso que tentamos alcançar ao compartilhar esses 3 princípios como uma forma de crisis, but as you aprender com eles. À medida que vocês publicam esse livro, vocês aprofundam ainda mais esse comprometimento. hearing from Então, eu estou ansiosa para conhecer as contribuições de vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professora Isabel, professora Flávia. Então, a nossa ideia aqui no evento é de que cada coautora tenha uma fala acerca dos aspectos gerais da sua contribuição e depois disso a gente tenha um debate. Então, nós vamos começar com a professora Renata Queiroz Dutra, professora adjunta Direito e Processo do Trabalho da Universidade de Brasília, que tratou do princípio da desmercantilizar. Professora Renata. Bom dia, professora Ana Virgínia, muito obrigada. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade de participar desse potente projeto, né, dessa rede internacional que se construiu em torno do manifesto, e queria agradecer pela oportunidade de dialogar, né, com tantas pesquisadoras, de participar do livro, de participar desse evento, e cumprimentar todas as mulheres admiráveis que estão aqui hoje, e queria fazer isso na pessoa da professora Flávia Máximo, né, nossa querida colega que tem tanto nos provocado e desafiado a refletir de forma crítica no período recente. Agradeço também a professora Ana Virgínia, né, que organiza em conjunto com a Flávia esse projeto, e cumprimento a todas aqui. Eu abordei no meu artigo especificamente a questão da desmercantilização do trabalho, porque me pareceu muito relevante identificar a ideia de desmercantilização do trabalho exatamente com esse paradigma de proteção que se afirmou como base do direito do trabalho no início do século passado e que vai constituir o chamado espírito de Filadélfia, né? Então, a partir de um tensionamento profundo que se teve no início do fenômeno do assalariamento, da Revolução Industrial, a gente consegue perceber uma elevação da temperatura dos conflitos sociais e a necessidade de constituição e de reconhecer, por parte do próprio sistema capitalista de produção, limites ao processo de exploração do trabalho, né? E a partir dessa necessidade margeada pelas lutas sociais, se constitui um paradigma jurídico-político de proteção ao trabalho que é fundado basicamente na ideia de que o trabalho humano não pode ser considerado uma mercadoria, né? Essa afirmação tão profunda quanto contraditória, porque, na verdade, ao subsidiar paradoxalmente o direito do trabalho, essa afirmação implica a conservação do modelo de exploração do trabalho, ao tempo que aponta horizontes de dignificação do trabalho. Ao mesmo tempo que legitima a exploração do trabalho, reconhece que é imprescindível colocar limites
a esse processo de exploração, sob pena de entrarmos numa profunda degradação da nossa sociedade. E esse paradigma, portanto, centrado na não mercantilização, centrado no espírito de Filadélfia, como fala Alain Piot, pareceu por nós que era um consenso, né, durante muito tempo, em matéria de proteção ao trabalho, ao menos do ponto de vista discursivo, né? As transformações recentes pelas quais tem passado o sistema capitalista de produção, o ascenso do pensamento político-jurídico neoliberal e a reestruturação produtiva fazem com que esse paradigma seja colocado em xeque de uma forma, primeiro, velada e depois de forma cada vez mais aberta, né, num conflito discursivo aberto. Então, se antes a gente via essa ideia de desmercantilização do trabalho ser questionada por meio do descumprimento, por meio de subterfúgios e até de fraudes, hoje há um discurso aberto, né, que questiona a condição não mercadológica da força de trabalho humana e que nos desafia abertamente a admitir que as pessoas transacionem sua força de trabalho individualmente, com base nas regras de mercado e sem proteção. Então, aderir ao manifesto torna-se um dever de qualquer pessoa que defenda esse paradigma de proteção e essa ideia, né, de que o trabalho humano não é uma mercadoria. No entanto, a provocação do meu texto, e acho que aqui cumprindo o desafio de, enquanto pesquisadora de um país do Sul, traduzir, né, como Flávia nos desafia no início da fala dela, essa perspectiva de desmercantilização para o nosso contexto, parece nos colocar num grande impasse, né? No sentido de, obviamente, temos que negar a perspectiva neoliberal, mas temos desafios também na defesa desse paradigma jurídico de proteção que se pretendeu universal, até porque ele, por muito tempo, foi pautado em premissas que não dialogaram com as questões que são constitutivas do mercado de trabalho no Brasil, que são constitutivas de um país que enfrentou a escravidão, de um país que foi colonizado, que são constitutivas também de um contexto, esse sim, global, em que as mulheres são vulnerabilizadas e desconsideradas em sua experiência do trabalho, né? Então, me pareceu importante, e até por conta dos desafios que enfrentamos no Brasil diante das reformas trabalhistas recentes, né, de convocar a própria população à defesa de um paradigma de proteção, perceber que esse paradigma de proteção, sim, precisa ser invocado em face da ameaça neoliberal, mas que esse paradigma também precisa ser aperfeiçoado, se não reinventado, né, para que possa dialogar com o trabalho informal, para que possa dialogar com as marcas racistas do nosso mercado de trabalho, né, com as reminiscências não tratadas do processo de escravidão, que possa pensar o lugar das mulheres e, sobretudo, das mulheres negras enquanto sujeitos de direito nesse paradigma. E aí eu tenho a alegria de poder me valer de muitas pesquisas, né, de uma jovem geração de pesquisadoras e pesquisadores do direito do trabalho no Brasil que têm desafiado essas questões, né, de pensar trabalho e decolonialidade, como faz Flávia, como faz Pedro, Nicole, de pensar trabalho de cuidado e a centralidade da proteção ao trabalho de cuidado, como faz Regina Estela, que vamos ouvir a seguir, como faz Raquel Santana, de pensar racismo no mercado de trabalho, como faz Raíssa Bucinque. Então, acho que o nosso desafio é a defesa de um paradigma de proteção que esteja disposto a se reinventar, que esteja disposto também a se aperfeiçoar. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de participação e ficar à disposição para o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Renata. Muito instigante suas colocações. E agora eu passo a palavra para a professora Regina Estela Corrêa Vieira, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina, que é um programa parceiro também do nosso PPGD aqui na Unifor, e que no seu artigo passou também pelas questões do cuidado, né? Professora Regina. Obrigada, professora Ana Virgínia. Bom dia a todos e todas. Bom dia aqui no Brasil, pelo menos. Bom, vou começar minha fala ressaltando a importância do manifesto.
a grandeza dessa articulação global que foi posta em marcha com o devir da pandemia. Agradeço a Isabel Ferreiras aqui representando as demais que lideram essa ação e estimularam nossa reunião aqui hoje. Muito obrigada. Agradeço as organizadoras do livro, Flávia Máximo, Ana Virgínia Gomes, por estarem desde o começo nesse projeto, pelo esforço da tradução e da publicação no Brasil, e também pelo convite de participar desse tão seleto grupo de pensadoras do trabalho que aqui estamos hoje. Cumprimento a todas as autoras que compartilharam reflexões comigo, partindo do Brasil. Vou agradecer a Renata, que falou antes de mim. É sempre muito bom compartilhar espaços, ainda que virtuais, com todas vocês. Saudações feministas a quem nos assiste. Bom, rapidamente vou falar sobre o texto que coube a mim nesse livro do manifesto. Ele se chama Temos Sangrado Demais, Pandemia, Desmercantilização do Trabalho e o Direito ao Cuidado. A proposta feita pela Flávia e pela Ana Virgínia para nós, autoras da versão brasileira, era que a gente refletisse sobre uma frase do manifesto, trazendo nossos aportes de pensadoras do Sul Global, como Máxima, Renata e Ana Virgínia já falaram. Eu escolhi a frase que diz: a saúde humana e o cuidado dos mais vulneráveis não podem ser governados apenas por forças do mercado. A frase tem como contexto a pandemia do Covid-19, como a Isabel já falou, a qual aprofundou e escancarou diversos problemas sociais. O medo de uma doença desconhecida expôs a vulnerabilidade da condição humana e de nossa sociabilidade. O próprio presidente da França, falou sobre como ele mesmo se enganava de uma suposta independência, enfim. A pandemia, então, confrontou o individualismo neoliberal e evidenciou que classificar certos grupos como dependentes significa esconder que a dependência é inerente a todas as pessoas, que sempre demandarão cuidados mais ou menos intensos ao longo da vida. Evidenciou-se que o cuidado é conceito-chave e caminho de ação para a conservação da humanidade, e não apenas o cuidado feito no espaço privado, mas o cuidado como responsabilidade pública e coletiva. A gente tem exemplos como a renda emergencial, tão importante em todo o mundo durante os tempos de pandemia, a importância dos sistemas públicos de saúde, também de acesso universal, como o SUS aqui no Brasil. Minhas reflexões no texto tiveram, então, como ponto de partida o cuidado, que é meu objeto de pesquisa há pelo menos 8 anos. E, como o manifesto não abordava de forma direta o trabalho doméstico e de cuidado, eu decidi dar destaque a esse debate tão fundamental, enfim, para todos nós. Isso porque a provisão do cuidado passa por marcadores de gênero, de raça e de classe. É a íntima relação entre o trabalho de cuidado e desigualdades que ficou ainda mais notável na pandemia. Trabalhadoras domésticas e cuidadoras, como a professora Ana Virgínia já mencionou, elas precisaram arriscar suas vidas e de seus familiares, expondo-se ao Covid para permanecer no emprego ou para receberem suas diárias, como acontece aqui no Brasil, e muitas perderam suas fontes de renda. No caso mais emblemático, acontecido no Nordeste do país, em Pernambuco, uma mãe trabalhadora doméstica viu seu filho morrer num trágico acidente porque precisou levá-lo para a casa dos seus patrões. Pensar em termos de justiça social a partir das lentes do cuidado exige romper com engrenagens que estruturam o próprio capitalismo. E dessas estruturas decorrem a dificuldade de reconhecermos a responsabilidade coletiva pelo cuidado, que é de indivíduos, é de estados, é de empresas, é da sociedade civil, bem como que a sua imposição a determinados grupos sociais serve como mecanismo de opressão e exploração. Assim, como minha fala precisa ser curta, eu quero convidar a todos e a todas a lerem o texto que eu redigi e que todas as autoras redigiram, lerem o manifesto mais e mais vezes. Eu diria que essa é uma obra imprescindível para os estudos do trabalho nos dias atuais e para os estudos do direito do trabalho, que é a minha e a nossa área. Como o meu título diz, e também Belchior, que é um cantor brasileiro e compositor, temos sangrado demais e a cura passa pelo cuidado. Afinal, é o cuidado que revela a interdependência entre os seres humanos e a natureza, entre o norte e o sul, entre quem está dentro e quem está fora das margens que nos segregam,
permitindo que a gente fale em responsabilidade compartilhada de toda a humanidade. Era isso, muito obrigada. Muito obrigada, professora. Ai, só fechar aqui. Olá, pronto, vocês estão me ouvindo? Sim? Muito bem. Então, nós vamos dar seguimento, agora passando a palavra para a professora Maíva Neiva Gomes, professora nível superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Diamantina. A professora Maíra trouxe um artigo muito interessante, muito instigante, onde ela passa pela questão das atividades ilícitas e a questão da discriminação racial no Brasil. Professora Maíra. Bom dia a todas, todos e todes, né? É um prazer enorme estar aqui, poder conhecer, ver alguns rostos que eu só vejo os nomes escritos, né? Essas oportunidades que para nós são um pouco inovadoras, né? Chegam até a ser assustadoras, mas são extremamente significantes, né? E importantes, porque é justamente nessa prisão virtual que a gente consegue e a gente necessita, né, aprofundar e estender os laços que integrem todos os discursos de resistência, não numa narrativa comum, porque nós não somos todos e todas iguais, cada um de nós tem as nossas peculiaridades, mas que possam aí promover a intensificação da escuta, do diálogo, né, que, de certa forma, as redes sociais retiram, né, ao impor esses algoritmos que padronizam, né, os discursos e excluem as vozes que estão tentando se firmar aí nos tecidos sociais. Bom, eu vou agradecer especialmente a professora Flávia Máximo, que fez esse convite, e a professora Ana Virginia, que agora eu estou podendo conhecer, mas de quem muito ouço falar. E esse agradecimento é um agradecimento especial porque, de certa forma, eu estou utilizando aqui meu espaço de fala, que foi legitimado pelas redes sociais, por eu ser uma mulher negra, e ser mulher negra agora está na moda, e eu estou aproveitando a moda para falar não do trabalho de outras mulheres, mas de um trabalho do parasocial brasileiro, que é o homem negro, segregado em favelas, né? Esse homem negro, ele é visto por todos os movimentos sociais brasileiros, inclusive, como inimigo social, né? Ele não é só visto pelo poder institucionalizado como inimigo social. Infelizmente, vários segmentos de movimentos sociais vão reproduzir esse estigma, né, desse corpo negro extremamente ameaçador por ser supostamente violento, e ele não reflete a realidade que a gente vivencia aqui nas favelas brasileiras. Não estou aqui apresentando as favelas brasileiras como um todo abstrato e homogêneo, não é assim, né? Cada território vai ter uma identidade única, cada território vai ter a sua própria linguagem, a sua própria forma de organização. Não dá para a gente enquadrar as favelas num pensamento abstrato eurocêntrico, porque isso vai fazer com que a gente não compreenda o que são essas organizações territoriais que são herdeiras da resistência quilombola brasileira, né? Eu adoto a concepção acadêmica que as favelas brasileiras são uma continuidade dos quilombos, que foram, né, territórios de resistência e prática social de resistência à escravização e à colonização. Eu entendo as favelas brasileiras assim, até hoje, mas também entendo que cada uma tem a sua própria organização que vai refletir a forma de interação social desses sujeitos. Aqui em Minas Gerais, as favelas têm uma composição étnica predominantemente negra, mas com muita inclusão de sujeitos indígenas, e isso traz uma forma de organização muito peculiar, mas que não abandona as necessidades que foram impostas pela escravização, né? E é dessa forma que eu estou entendendo o sujeito, o homem negro,
como meu parceiro social no território segregado, no território favelado, porque a forma de organização das relações sociais de gênero em territórios segregados e ameaçados pelo Estado, ela se dá de forma diferente, né? Aqui o homem negro é nosso parceiro social e cabe a nós, mulheres, muitas vezes, utilizar esses espaços que nos são cedidos socialmente como uma mera concessão, né? A mulher negra, ela tem um espaço desde que ela fale sobre isso, para a gente também tentar entender o que acontece com esse sujeito, né? A pandemia acabou revelando aqui no Brasil não só a intensificação desses trabalhos, que, ao meu ver, continuam sendo trabalhos não análogos, mas escravos. Eu não utilizo o termo análogo, porque eu acho que é idêntico, né? Só houve a tecnologia alterando a forma de submissão e exploração desse corpo, mas a gente muitas vezes esquece do essencial, né? Economicamente, as favelas brasileiras dependem do comércio de entorpecentes, né? A gente não tem um estudo no Brasil a respeito desses dados, justamente porque nós, pesquisadores e pesquisadoras, somos sempre ameaçadas pelo aparato estatal, leia-se polícia, quando tentamos, né, implementar alguns projetos de pesquisa para a gente compreender melhor a dimensão dos impactos econômicos e sociais do comércio de entorpecente em territórios. Bom, então, me restou utilizar alguns relatos que já são publicados, principalmente pelos jornalistas no Brasil. Eu usei no meu texto como referência a história do Ney da Rocinha, que é um empresário do comércio de drogas do Rio de Janeiro, que ele vai lá e relata a essas organizações, justamente porque eu estava impossibilitada de utilizar o material que eu mesmo tinha coletado, né? Porque eu ainda estou em estágio probatório. Então, chegar a esse ponto, né? A gente não pode estudar, a gente não pode compreender, porque o Estado não permite. E eu vim trazer algumas reflexões que não são reflexões apenas do ponto de vista do encarceramento em massa e do projeto de extermínio racial via, né, criminalização do comércio de entorpecentes, política que foi, infelizmente, aprofundada no Brasil durante o lulismo, né, quando, em 2006, o então presidente Lula torna crime hediondo o comércio de drogas, o encarceramento no Brasil sobe 75%, e se a gente analisa os dados, a gente vai ver que os crimes são prioritariamente, né, primordialmente, vinculados ao comércio de entorpecentes, e os sujeitos presos são majoritariamente homens negros. Agora, a gente tem uma alteração nesse dado, porque o encarceramento de mulheres que estão trabalhando no comércio de entorpecentes tem aumentado muito, né, o que vem chamando a atenção aí de alguns outros pesquisadores. Bom, no final das contas, a gente tem que utilizar essa legitimidade que nós, mulheres negras, temos, ainda que parcial, para poder falar por esses 773 mil presos no Brasil, né? E por que é importante falar sobre isso? Professora, agora a gente... desculpa, sem querer interromper, está muito interessante, muitas coisas da minha pesquisa também eu gostaria de comentar com você, mas só para a gente encaminhando para a conclusão, para a gente manter esse tempo. Obrigada. Tá bom. Por que isso... Desculpa, viu, Ana? Isso é de extrema importância. No governo mais autoritário conservador, que a gente, pelo menos eu vivenciei no Brasil, que é o governo cujo nome não se fala, justamente nesse momento a Anvisa editou, em dezembro de 2019, uma resolução, a resolução 327, autorizando a importação, o comércio e a fabricação de canabidiol no Brasil, né? E esse canabidiol está chegando no mercado 100 ml ao preço médio de R$ 2.500, que é um preço 2.000 vezes maior do que o praticado no comércio ilegal, né?
e a gente já sabe que há uma posição do STF em relação aos direitos vinculados à saúde. Se houver a necessidade de qualquer usuário do SUS de utilizar o canabidiol, o STF vai conceder. E aí há um outro impacto econômico. É justo pagar esse preço imposto pela indústria farmacêutica ou a gente tem que avançar no debate sobre a legalização, não só utilizando o argumento médico de que o canabidiol faz bem para a saúde, mas também levando para a discussão os efeitos psicológicos, os outros entorpecentes e também a necessidade econômica da favela de continuar com esse comércio. Esse comércio não parou, ele está extremamente acentuado na pandemia, e a nossa preocupação é tanto a retirada desse aporte econômico das favelas, que vai levar a aumentar a violência e aumentar as desigualdades sociais, mas também a hipocrisia do Estado brasileiro. Não é segredo para ninguém que as elites políticas no Brasil são as que controlam o monopólio de comércio de entorpecentes. Isso é amplamente divulgado até na imprensa mundial. E é sobre isso que esse trabalho propõe. Eu não estou propondo uma solução, eu estou propondo um entendimento através da analética, da ferramenta da analética, de compreensão da regulação do comércio de drogas no Brasil, a partir da prática, porque existem normas trabalhistas, existem normas comerciais que foram adaptadas do asfalto para as favelas. E acho que é necessário, primeiro, a gente compreender isso para a gente tentar elaborar um discurso que traga o problema do adoecimento mental e do consumo de drogas, incluindo também a perspectiva econômica e a perspectiva trabalhista. Era só isso. Muito obrigada, professora Maíra, muito, muito interessante. Eu passo agora a palavra para a professora Fernanda Barreto Lira, servidora do TRT da 6ª Região, doutora em Direito do Trabalho e professora adjunta de Direito do Trabalho da UFPE. Professora Fernanda tratou da democracia nas relações de trabalho, é um tema essencial, principalmente quando a gente pensa no trabalho informal e onde as limitações do direito do trabalho, eu acho, são muito evidentes. Professora Fernanda? Professora Ana, a professora Fernanda teve um problema de saúde e não vai conseguir nos juntar hoje aqui com o seu conhecimento. Então, eu vou passar a palavra para a professora Valdete. Professora Valdete, que é desembargadora do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, e também professora da Federal do Rio Grande do Sul. Professora Valdete. Professora Valdete, eu vi, a professora Valdete está aqui, né? Ela falou que estava tendo problemas com a conexão. Então, vamos passar a palavra para a professora Luísa? Claro. Vamos lá. Você quer apresentar a professora, Flávia? Professora Luísa Achari, que é professora da Universidade College London, é integrante também da London Business School e é a nossa convidada que fez análise de todos os artigos e o nosso praticamente prefácio, né, do livro. Professora Luísa Achari, fica à vontade. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada demais pelo convite. Hoje eu sou um pouco uma impostora aqui nessa mesa. Primeiro porque eu não sou uma das autoras, né, como Flávia acabou de falar, mas eu tive o grande privilégio de ler todos os artigos e poder fazer essa pequena apresentação. E segundo, porque eu vou falar um pouco de decolonização, sendo que eu sou uma brasileira do norte, então eu peço desculpa pela a localização um pouco ambígua, né? Mas nesse momento, no dia de hoje, estou localizada no Rio de Janeiro, no Brasil, então talvez eu ganhe um pouquinho mais de legitimidade assim. É difícil achar as palavras certas, né? Hoje, devido ao momento que a gente está
passando agora no Brasil e no mundo, mas acho que no Brasil particularmente, né, a gente está dando um péssimo exemplo e já ultrapassamos a barra dos 300 mil mortos, né, isso pelos dados oficiais, que a gente sabe que, infelizmente, são muito provavelmente uma subestimação em relação ao que seria de verdade. E nesse contexto, nesse manifesto, tanto a versão original quanto a brasileira, eu acho que foi um trabalho muito, muito importante para chamar a atenção no mundo do trabalho nesse momento de crise tão grave, né? Como quase todas as autoras, né, todas as autoras falaram, todas não estão aqui, mas todas colocaram nos seus artigos, né, no livro, nos seus capítulos, o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo hoje desse desastre, né, que a pandemia provocou no mundo do trabalho, infelizmente não é uma novidade, né? A gente só está vendo isso com mais mais força, está sendo mais chocante, está sendo mais falado, mas são vulnerabilidades, desigualdades, formas várias de opressões que já estavam aí antes da pandemia. Eu acho que esse manifesto, e a versão brasileira, né, particularmente, nos convida um pouco a repensar o conceito mesmo de trabalho, né? O que é o que é um trabalho e o que é quem é um trabalhador, né? Quem ganha esse direito, esse privilégio de ser considerado ou não como trabalhador? Qual formas de atividades podem ser contempladas pelo direito trabalhista e pela proteção social? Como muitas colocaram, né, as tarefas essenciais à nossa sobrevivência, né, a produção de comida, o cuidado, a limpeza, muitos trabalhadores da saúde são também os mais precários, são informais e são, nesse momento, os mais expostos ao risco da pandemia. É o entregador de Uber, é a faxineira, a babá, a cuidadora, enfim, exemplos não faltam. São condições de trabalho extremamente violentas, né? Usando as palavras da OIT, são não decentes, não dignas, porém, a gente espera deles que eles continuem trabalhando nesse momento. No Brasil, a gente tem essa particularidade de que a CLT, né, o Código Trabalhista, pelo menos até 2017, é um documento, um código bastante completo, né, com um sistema de proteção bastante amplo, que se compara, por exemplo, ao sistema francês, e tem umas normas extremamente desenvolvidas para um país de todo o sul, porém, 40% da força de trabalho é informal. Isso significa que as leis trabalhistas não se aplicam a quase metade da força de trabalho. Isso é um elemento para pensar essa colonialidade. Os grupos historicamente excluídos, né, os que realmente nem entraram na CLT por muitos anos, que são os trabalhadores rurais e as trabalhadoras domésticas, que na versão primeira da CLT, em 43, não figuravam, né, estavam excluídos por lei, né, estava lá escrito, esses dois grupos não poderão estar incluídos nesse texto, são justamente os setores onde se encontravam mais trabalhadores negros, negros libertos, né, que depois da abolição continuaram trabalhando nas plantações e nas casas grandes. Então, pensar essa raiz colonial, né, do nosso sistema e do direito trabalhista, quem pode ser incluído ou não e quais são as consequências, né? Como quase todos os capítulos mostram, né, muito bem na versão brasileira, no momento como a gente está hoje, não ter proteção social, não ter acesso aos direitos mais básicos, significa que esses trabalhadores têm que escolher entre se contaminar, se expor à doença, ou então passar fome. Uma pessoa que ganha por diária, uma pessoa que tem que vender seus produtos na rua, na praia, no transporte, não tem acesso a seguro-desemprego, não tem acesso a benefícios em caso de perda de emprego, não tem acesso a praticamente nada. Então, ou ela se expõe para ganhar uma renda, ou ela fica em casa e passa fome. Não vou nem entrar no debate sobre o auxílio emergencial que teve no Brasil, acho que talvez a gente possa deixar aberto para a discussão depois. Algumas, como me foi pedido, né, pensar um pouco a questão da decolonialidade, algumas pistas para a gente conversar depois.
Primeiramente, é reconhecer, né, esse legado colonial, escravocrata, reconhecer os pressupostos que a gente carrega no direito, mas também nas práticas sociais, no nosso entendimento do que é um trabalho, quem é um trabalhador, o que significa um trabalho não qualificado, por que a gente usa esse termo na literatura, principalmente, né, no mundo acadêmico, mas também enfim, nas disposições cotidianas, a gente fala em qualificado, não qualificado, quem são esses não qualificados, como a gente poderia inverter totalmente essa lógica, né, para conseguir esses objetivos de democratizar e desmercantilizar. Eu acho que a versão brasileira deixa muito claro que não é possível nem pensar em democratizar e desmercantilizar sem pensar primeiro em decolonizar. A segunda coisa que eu queria falar, principalmente porque eu passei a maior parte da minha vida no dito norte, né, na França e na Inglaterra, parar de usar os países do norte como modelos. Muitas coisas eles não são. E no direito trabalhista, países como Estados Unidos e Inglaterra não são nenhum modelo de proteção social, não são nenhum modelo a ser aplicado em nenhum outro país do mundo, nem no sul, nem no norte, né? Para falar um pouco mais da Inglaterra, teve essa invenção brilhante uns anos atrás de contrato 0 horas, que permite que a pessoa possa ser chamada ou não de uma semana para outra, nunca vai saber quanto tempo vai trabalhar e quanto salário ela vai ganhar. Então, a gente também falar, né, claramente, que nem tudo que vem do norte é bom. A situação de uma trabalhadora doméstica imigrante dita ilegal num país que nem a França ou a Inglaterra, em muitos aspectos é até pior do que uma trabalhadora doméstica no Brasil, né? Os trabalhadores sem documentos, né, na França, eles sans papier, se encontram em situações de extrema precariedade também, sem acesso a serviço básico, porque não tem a cidadania, porque não fala o idioma. Então, essa colonialidade, assim, essa precariedade que a gente vê aqui em massa no Brasil, ela existe também nos países do norte. E eu só queria fazer mais um comentário sobre o Reino Unido. 2 semanas atrás, o governo, que é também um governo populista de direita, nesse momento, anunciou um corte de 120 milhões de libras no orçamento da pesquisa e da ajuda ao mundo em via de desenvolvimento. E foi um choque assim, muito grande, porque é um corte que chegou de repente, que vai ameaçar emprego de mais de 2.000 pesquisadores, né, no Reino Unido, e teve um artigo do jornal The Guardian, que o título é assim: isso acontece no Brasil, não no Reino Unido. Então, para pensar também, lá também, né, tem esse neoliberalismo, lá também tem essa violência do Estado no momento de pandemia. E para finalizar, acho que também as contribuições do manifesto levam a gente a pensar a questão da dignidade da vida humana além do trabalho, né? Não é só democratizar, desmercantilizar o trabalho, é pensar o nosso direito a se manter vivo em qualquer circunstância, inclusive em um momento de crise, e de maneira desvinculada da nossa produtividade, ao nosso mérito no mercado do trabalho, a nossa capacidade produtiva, é nosso direito como ser humano de estar vivo em boa saúde. Então, pensar formas, né, alternativas de proteger a população. Está se falando muito nesse momento de renda básica universal, de outras formas de proteger a gente além do trabalho. Finalizei. Leia um livro, compartilhe assim no manifesto, e vamos pensar juntos, né, nessas formas de proteger o ser humano, independente dele ser considerado trabalhador ou não. Muito obrigada, Luísa. Obrigada por sua força ao nosso projeto. E eu passo já a palavra para a professora Valdete Souto Severo, doutora em Direito do Trabalho e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tratou da questão, eu lembro muito uma frase do artigo da professora Valdete, que o medo é o principal sentimento do trabalhador na relação de emprego. Professora Valdete. Obrigada, Ana. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer, gurias, que é muito bom poder estar entre vocês, ver rostos conhecidos, ver a Renata, a Flávia, a Regina, ter recebido esse convite, participar de um manifesto tão potente, é uma força que realmente nos conduz num momento em que está exigente demais
tudo, né? Para resumir, tudo está muito exigente. Eu vi há pouco no chat a Fernanda colocando que não vai poder falar porque está com Covid, e assim, ler, né, essa declaração dela e saber que tem tanta gente doente, que tem tanta gente próxima e querida hospitalizada, é uma dor que está no ar, é uma dor que nos deixa sem pele. Então, num momento como esse, poder ter um espaço de reflexão feminino e feminista é algo muito, muito forte e importante. Então, eu sou bastante grata por estar aqui hoje. E como disse a Ana, eu escolhi escrever sobre uma frase do manifesto que diz desmercantilizando o trabalho, garantindo o emprego protegido para todos e todas. Porque, para mim, assim como eu ouvi a Regina falar, que para mim já é uma referência também, né, os escritos dela sobre o trabalho de cuidado, para mim também tem sido algo que eu tenho pesquisado há muitos anos mesmo, desde o início da minha carreira acadêmica e como magistrada do trabalho, por entender que nada é mais central num país que se diz capitalista, que, portanto, está fundado na relação de troca entre capital e trabalho, do que proteger contra a despedida. E aí, quando a gente percebe que mesmo durante uma pandemia, um país como o Brasil, que, sem dúvida, é atravessado, inclusive na regulação jurídica das relações de trabalho, por sua condição colonial, patriarcal, periférica, em vez de proteger contra o desemprego, facilita a despedida. Nós tivemos medidas provisórias que, na verdade, ao reduzirem o salário e adotarem outras estratégias de não enfrentamento da pandemia, acabam por facilitar, inclusive despedidas coletivas, tal como faz a reforma trabalhista de 2017, me parece que se torna ainda mais importante que, se nós temos um manifesto em que nós estamos falando sobre uma tentativa de desmercantilização, o que na realidade é uma proposta de mudança radical da forma de convívio social, porque nós sabemos muito bem que no ambiente capitalista não há como desmercantilizar completamente o trabalho, porque essa é a base de sustentação, a redução das pessoas à condição de coisas que precisam se vender no comércio para poder comprar, inclusive, o alimento e, portanto, para conseguirem se manter saudáveis. Me parece que um passo importante dentro da lógica capitalista, para que a gente possa começar a pensar em desmercantilizar o trabalho, é justamente reconhecer a importância central da proteção contra a despedida. E aí eu não estou nem falando de dar apenas efetividade ao inciso 1 do artigo 7º da nossa Constituição, que já garante uma relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa e que não tem sido aplicado, aliás, tem sido solenemente ignorado nesses 32 anos que nos separam da Constituição de 88. Eu falo de ir além. Eu falo de, em vez de nós discutirmos reforma administrativa para retirar a estabilidade de servidores públicos, que nós discutamos com seriedade se queremos caminhar para uma lógica de desmercantilização do trabalho, a existência de estabilidade para todas as pessoas que dependem do trabalho para sobreviver. O reconhecimento da relação de emprego protegida contra a despedida através de uma lógica de estabilidade que é a única, inclusive, que atende à própria necessidade do sistema, que é de ter pessoas com viabilidade de consumo a médio ou longo prazo. O que nós temos hoje na realidade brasileira é um desemprego estrutural que atinge mais de 14 milhões de pessoas e uma lógica de completa instabilidade no trabalho, já que sequer reconhecemos garantia contra a despedida. E é por isso, Ana, que eu dizia no artigo, nesse breve artigo que faz parte do manifesto, que o principal sentimento que mobiliza trabalhadoras e trabalhadores, mesmo que nós não estivéssemos diante de um quadro de pandemia, é o sentimento do medo, porque nós não sabemos, quem trabalha na iniciativa privada não tem condições de saber se no dia seguinte vai seguir trabalhando e, portanto, tendo o dinheiro para pagar contas mais ordinárias, as contas que permitem que ele e os seus filhos e familiares sigam sobrevivendo. Então, me parece que é central para a gente discutir com seriedade esses temas que estão sendo propostos no manifesto, que nós reivindiquemos de imediato que a lógica de proteção contra a despedida seja invertida no Brasil e que se reconheça que não há como falar sequer na existência de direitos trabalhistas sob um quadro em que não há garantias mínimas contra a perda do emprego. Não existe direito a ser exercido, ninguém exerce direitos trabalhistas de verdade no Brasil. Quando a gente ouve falar que a CLT é protetiva demais, tem direitos demais, eu sempre fico pensando de que realidade essas pessoas estão falando, porque a realidade é que, se não há garantia contra a despedida, nenhum direito é exercido. As pessoas vão trabalhar além do horário, vão ser assediadas e vão suportar o assédio, as mulheres serão discriminadas, receberão menos pelas mesmas funções, simplesmente porque não há escolha. Existem 14 milhões de pessoas desempregadas e os empregos no Brasil são precários. Então, a minha contribuição, agradecendo muito de novo a oportunidade de fazer parte desse quadro de mulheres
que tem a potência de efetivamente revolucionar o mundo, é que a gente reflita sobre a importância de proteger efetivamente contra a despedida, não só em tempo de pandemia como esse tão tenebroso que nós estamos vivendo, mas mesmo em uma realidade de suposta normalidade, como um caminho para a verdadeira desmercantilização, que passa por uma mudança estrutural de distribuição de alimentos, de distribuição da terra e de divisão do trabalho. É isso, obrigada. Muito obrigada, professora Valdete, muito importante. Eu agora passo a palavra para a professora Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que passou por diferentes temas no seu artigo sobre a questão da democratização. Professora Jaqueline. Muito obrigada, professora. Quero saudar, em especial, a querida Flávia, né, que fez convite, todos. Eu vi aqui também um novo amigo, o professor Ramiro. Quero saudar todos, desde o Rio de Janeiro, desde o epicentro do caos e da morte, né, e da resistência também, porque é isso que nós fazemos aqui neste Pindorama, neste país, há séculos. Eu fico tão feliz, orgulhosa de estar com essas companheiras tão potentes, com tanta capacidade para a transformação. Acho que isso é que vale a pena nesse trabalho intelectual, é que a gente tenha esse fogo pela transformação, né? Não apenas queremos complementar um currículo. É isso que faz diferença. Eu acredito nisso. No meu artigo, no meu capítulo, que foi bem corrido, como o Flávio bem colocou, para nós todas, eu sinto sempre um gosto de incompletude que dá sempre um gosto de quero mais. Então, acho que aponta para caminhos que eu fico muito feliz por todas me permitirem mais para frente, em outras reflexões, aprofundar estes caminhos, mas que fazem parte de trajetórias que eu já compus, não só na minha vida pessoal, mas principalmente acadêmica e profissional. Eu me propus a discutir principalmente sobre uma ideia de uma democratização, a partir de uma reflexão sobre o machismo, sobre o racismo, sobre a LGBTfobia, mas, de forma geral, pensando nesse diálogo entre o que nós entendemos por discriminações e as opressões que nos estruturam, acima de tudo. Eu parti nesse trabalho de um provérbio que me acompanha desde o meu mestrado, um provérbio em crioulo do Haiti, que fala que as pedras na água não sabem do sofrimento das pedras sob o sol. Minha dissertação de mestrado foi sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo. E aí eu faço algumas perguntas, que eu faço para vocês também, com relação a esses trabalhadores que nós estamos falando. Quais são as cores desses homens e mulheres? Quais são as suas orientações sexuais? Todos eles são considerados homens e mulheres de verdade? São nativos da região de trabalho ou migraram para lá? Quais desigualdades permeiam a construção de sua nacionalidade? Então, me interessa muito esse tema, e as colegas que me antecederam já trouxeram esses movimentos, esses fluxos que nos marcam, e eu queria apenas ressaltar esse ponto. Do que nós estamos falando? Flávia mesma começou falando de uma travessia que nós somos, que nos compõe, é inevitável, mas uma travessia para onde, né? Esse é o grande desafio. Eu não acredito, apesar de estar no livro, numa redemocratização, porque eu nunca acreditei numa democracia neste país, né? Nem numa remediação de algo que já é doente, né? Que é decrépito, que é essa estrutura que precisa acabar, né? Nós já vimos muitos apocalipses, né? Então, eu falo a partir de um olhar, que aí eu me referi no texto, de uma mefricanidade, de um olhar que vem de Lélia Gonzalez, de um olhar que dialoga com toda essa experiência das nossas ancestrais, da experiência afro-indígena, e que questiona hoje esse não nominado, até então, heterossistema machista, heterossistema com C, aqui inverte. Heterossistema,
um sistema cisgênero, uma normativa, uma tecnologia para a manutenção de um patriarcado que mantém sua suposta imagem, né? Que precisa construir esse sujeito universal, que é um particular que nós estamos falando aqui, enquanto escritoras, pensadoras, trabalhadoras, somos trabalhadoras, que é o homem branco, cisgênero, supostamente heterossexual. É sobre esse sujeito universal que nós estamos falando, tentando entender, mas principalmente olhando para aqueles que fogem dessa norma e pensando no fim dessa norma. Não que a gente tenha que acabar com os homens, não é isso. Mas repensar essa estrutura que privilegia esse sujeito e que coloca ele como universal. Esse é o grande desafio do trabalho. Porque, assim, eu falo de um lugar que tanto remete àquilo que Jurema Werneck falou, que nossos passos vêm de longe. Eu saúdo vocês neste dia de Oxalá, sou uma mulher de axé, é um dia de branco, a gente diz que a gente fica de funfum, é branco, para falar de uma paciência, de uma paz e de uma generosidade muito grande que constituiu esse país e que vive essa esquizofrenia. Eu gosto de reelaborar os níveis de análise, psicóloga que fica jogando trauma do nível de análise individual para o nível coletivo. Acho que funciona bem para o Brasil, falar de uma sociedade traumatizada, que não consegue ver si mesma, que elege neonazistas, né, que são mantidos no poder, e genocidas. É este o Brasil que estamos falando. E que segue passivo, né? Então, a gente precisa de uma outra tecnologia humana, repensar esses caminhos. Eu, falando principalmente de LGBTs no trabalho, a partir desse olhar, eu pensei muito, e agora eu tenho pensado bastante, mais do que quando escrevi, por exemplo, nessa invisibilização dessa diversidade dentro desse corpo de trabalho, como é extremamente útil. Eu citei a Mariucci Fontana para falar um pouco disso, é extremamente útil ao capital, ou pelo menos a quem detém o capital, né? Quem concentra, que haja essa compreensão neoliberalizante de que nós cabemos em caixinhas separadas e que se nós produzirmos alguma representação falseada de representatividade para cada caixinha, está resolvido o problema. E não. O grande desafio é entender como essa força trabalhadora, inclusive a força trabalhadora intelectual, que é predominantemente branca, né? e hetero, cis-centrada, como ela pode representar também essa diversidade, não apenas como um assunto interessante, como objeto de estudo, mas como sujeitos produtores de conhecimento. Então, isso é um grande desafio. E a tecnologia travesti, ao longo dos séculos, nesses séculos de capitalismo, eu vou remontar antes de Brasil a Portugal, ela já tem buscado, nas frestas deste mundo do trabalho, a possibilidade de existência, mesmo quando o assassinato ou estupro ou a objetificação sexual é a norma. Então, acho que essa referência para a luta das travestis ao longo de séculos, pelo direito, não é nem pela reforma, é pelo direito, pelos direitos trabalhistas, elas não têm acesso, pelos direitos previdenciários. Quando a gente está falando hoje de reforma trabalhista, reforma previdenciária, travestis não têm isso há séculos. A gente está falando de crianças de 13 anos que são expulsas de casas, levadas para o trabalho sexual, ou melhor, não é nem trabalho sexual, é exploração sexual, e isso é naturalizado pelos bons pais de família, né? Cidadãos de bens, como se fala hoje no Brasil. Mas, apesar disso, conseguiram criar dignidade. Desde Vitória, na Ribeira, em Portugal, que foi denunciada a Inquisição em 1520, se não me falha, por outras colegas trabalhadoras sexuais, porque ela atraía muitos clientes. A gente está falando dessas travestis do século XVI, desde aqui no Brasil, quando a gente pensa Chica Manicongo, em 1591, quando ela é denunciada à Inquisição,
porque se vestia como quimbandas do Congo, né? A origem dela, se vestia como todas essas que tiveram os nomes modificados, que obviamente Vitória não se chamava Vitória na Guiné, e Chica Mani Congo não se chamava Francisco no Congo. Então nós estamos falando até do direito ao nome. Quantos de nós pensa na experiência do trabalho de resistência de Madame Satã, aqui do lado? Eu saúdo vocês desde a glória do Rio de Janeiro, eu moro do lado da Lapa. Quem pensa nessa construção de uma possibilidade de existência, né, dessas mulheres, ocupando espaços cada vez mais na política? Ontem, a vereadora Beni Brioli, na Câmara de Vereadores de Niterói, uma amiga minha, uma travesti preta, ela foi ameaçada de agressão e insultada por um dos vereadores, por ser uma travesti preta. Isso dentro de uma Câmara de Vereadores. No exercício do seu trabalho, que foi dignamente reconhecido pelo voto, por uma parcela significativa da população. Então, se isso ocorre, nós estamos redemocratizando para quem? Esse é o grande desafio. Perdão, com dor no coração. Vou encerrar. Só para a gente manter o nosso cronograma. Sim. Obrigada. Excuse me. Vamos lá. Então, para concluir, a grande questão não, a questão não é redemocratizar, não é remediar. A gente precisa de uma cura, a gente precisa democratizar. E é isso que eu acredito, por isso eu participo do livro, que o livro faz parte desse caminho. E eu desejo a todos esse axé, essa energia, para que mesmo na virtualidade a gente consiga transformar este mundo, o mundo físico, principalmente além das nossas telas. Obrigada. Muito, muito obrigada a todas. Espetacular. Que bom a gente ter esse espaço para trocar ideias entre nós. E agora eu queria abrir, né, para comentários, observações, tanto das professoras, coautoras, mas também de quem estiver aqui na nossa audiência. Eu acho que eu posso começar rapidinho, só para todo mundo ir esquentando um pouco esse debate, né? Eu pontuei alguns aspectos só que dizem respeito também ao que eu pesquiso, a questão que a professora Maíra trouxe das drogas, os trabalhadores nas ruas, né, que é uma parcela de trabalhadores que não são muito estudados pelo direito do trabalho, trabalhadores em situação de rua, tem uma relação muito específica com esse mundo das drogas, que no Brasil é muito forte. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, que nós estudamos os catadores que trabalham nas ruas, essa é uma questão essencial. A questão, eu acho que a gente, na fala das diferentes professoras, a gente vê como a chamada informalidade tem uma heterogeneidade muito intensa, e o direito do trabalho tem esse jeito de simplesmente chamar o informal como se fosse um só, mas são muitos, com diferentes vidas, diferentes necessidades. Eu acho que também a questão da democratização e como isso é também um fator determinante no caso dos trabalhadores que estão fora do direito do trabalho. Na minha pesquisa com os catadores e a organização coletiva deles, é impressionante como a organização coletiva é um caminho para uma melhoria das condições de trabalho, e o direito do trabalho não consegue afirmar com todas as letras e colocar, né, todo o seu arsenal protetor para a liberdade de organização coletiva desses trabalhadores, o diálogo, para que sua voz seja ouvida, para o direito à negociação coletiva, tudo muito restrito ao empregado, sem a reflexão de como isso pode ser feito nessa chamada informalidade, que é uma parte significativa, grande do nosso, entre os nossos trabalhadores. Também muito interessante, né, a pergunta da Luísa: o que é trabalho? Quais formas de trabalho merecem a proteção social? Acho que essa é uma pergunta inicial para a nossa reflexão, né? Então, o que esse direito do trabalho oferece? Eu, colocando aqui particularmente a minha experiência na pesquisa
que eu já há um bom tempo faço com os catadores de resíduos, foi se formando em mim uma frustração, porque o direito do trabalho não oferecia nenhuma resposta para o trabalho dessas pessoas, né? Então, acho que é muito bom ouvir vocês e pensar que nós podemos continuar trabalhando e pesquisando e publicando caminhos para que isso realmente seja diferente. Flávia, não sei se você quer fazer alguma observação. Eu, na verdade, queria agradecer a todas as pessoas, né, as autores que colaboraram para esse livro potente, né? Como todas aqui já mencionaram, Isabelle, Julie e Dominique tiveram a coragem de propor, né, em vez de criticar. E nós fizemos essa tradução decolonial de saberes situados, de corpo político e geopolítico e de conhecimento para as relações de trabalho no Brasil. Eu vou abrir para discussão, se alguém quiser pontuar alguma coisa, alguma pergunta. Estamos aqui, se alguma das autoras, se a própria Isabelle quiser se manifestar, está aberta aí a discussão e o debate. May I speak? I don't interrupt Posso anyone. falar? Não estou interrompendo ninguém, ok? Perfeito. Muito obrigada a todos e todas vocês por suas apresentações e compartilhamento. Foi uma experiência extremamente poderosa ver todos os pontos importantes levantados aqui. Pontos estes em conexão com o manifesto. E eu acredito que o que é mais inspirador para mim é ver que essa é uma conversação que deve acontecer. E, com o manifesto, nós fomos capazes parcialmente de fazer isso acontecer. E isso é terrivelmente encorajador, porque, obviamente, nós sentimos a importância do momento, o peso da crise nesse momento, especialmente no Brasil. Isso, então, poderia quase que nos paralisar, porque há muitas consequências nessa postura, mas a discussão dos 3 princípios, enquanto pesquisadoras, acreditamos que temos aqui este dever de conversação, de engajamento. Eu só gostaria de fazer 2 observações a respeito das discussões aqui entabuladas. Acredito que um caminho importante daqui para frente será ou serão os links que seremos capazes de estabelecer entre os 3 princípios. O que nós temos que ser capazes de vislumbrar é como que nós podemos realmente fazer esses 3 princípios trabalharem uns com os outros. Em outras palavras, esses princípios estão dispostos ou têm sido dispostos, disponíveis ao longo da história da humanidade e têm estado aí há muito tempo. Mas talvez hoje a originalidade da contribuição que estamos realizando juntas é ver que esses princípios vão funcionar juntos ou vão fracassar juntos. Não há modo de progredir em um princípio se nós não cuidamos do progresso dos outros 2. Para mim, então, essa é uma preocupação constante. E vemos isso à medida que trabalhamos. O
trabalho de democratização. A democratização do trabalho, efetivamente, requer a desmercantilização, e isso precisa ser feito ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, evidentemente, que remediamos o ambiente, por exemplo, o meio ambiente. Então, aqui eu gostaria de apontar uma proposta do manifesto, a qual nós apenas tocamos aqui, que é a proposta da garantia de trabalho. Eu entendo isso no contexto brasileiro. A proposta de uma garantia universal ao emprego pode ser encarada como irrealista no momento, porque, como discutimos, não há garantias contra ser despedido, o que é bastante básico. Aí, o direito do trabalho não é efetivo para muitos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, se levarmos em consideração 14 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil e, precisando disso, a proposta de uma garantia de emprego como modo de desmercantilizar o trabalho e lidar com o problema do cuidado uns com os outros e o cuidado com o planeta, isso tudo é uma política, uma ferramenta poderosa de política pública. Gostaria, então, de chamar-lhes a atenção a este capítulo que está disponível no trabalho pela Pavlina Geneva, que, acredito, poderia ser uma proposta interessante sobre a qual poderíamos construir os outros pontos críticos que foram levantados aqui, dando uma intenção, uma intencionalidade para a formulação de políticas públicas. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabelle. Mais alguma colega ou colega gostaria de fazer alguma pergunta? Ana Virgínia, bom dia, né? Boa tarde a todas. Espero não estar interrompendo a fala das outras autoras, né? E eu continuo dizendo que assisti a palestra de cada uma, e eu gostaria de saber se Lisa Herzog está entre nós, porque ela tem um interessante artigo quando ela fala de garantir a dignidade de todos, mas também agir coletivamente para remediar o planeta e salvá-lo. Né? Eu achei muito interessante, e continuando também o pensamento aqui da professora Isabelle Ferreiras, eu penso que fazer essa visão do antropocentrismo ao ecocentrismo, conciliando as relações de trabalho, é essencial. Eu achei bastante interessante o viés do pensamento sobre o que significa dignidade humana, haja vista que dignidade humana realmente acabou provocando um divórcio entre o que é humano e a exclusão de mulheres, de planeta, de estrangeiros, do universo também do trabalho, não é? Então, quando se fala de dignidade humana, e nós aqui há 32 anos falamos da Constituição de 1988, mas podemos observar que boa parte da população do Brasil e do mundo fica excluído do que é defesa da dignidade humana, não é? Dentre eles, quem? As mulheres, o planeta, os estrangeiros, as crianças e todas as minorias que foram aqui faladas, que na verdade não são minorias, são maiorias. E agora também como professora de Direito Ambiental, viu, professora Ana Virgínia, resta pensar na dívida da razão, né, tão falada por Henrique Leff, né? Todos esses problemas eles podem ser superados nos tribunais, diante de decisões políticas ou econômicas, mas a dívida com a natureza ela persiste, e é importante também pensarmos que a nossa visão não pode ser tão somente antropocêntrica. E aí, porque eu achei interessante o artigo aqui da professora Lisa Herzog, e fica aí a provocação para talvez ouvi-la, não sei se está presente, mas eu gostaria de ouvir de vocês aí como é que concilia realmente planeta, lucro, pessoas e trabalho, tá? Porque esquecer do planeta não é mais possível nessa visão jurídica e jurista tão antropocêntrica.
E muito obrigada por ter aqui com vocês, bem satisfeita de ouvir o empenho de cada uma de vocês. Regina, é um prazer te escutar de novo aqui nesse grupo. Bom dia a vocês. Obrigada, professora Gina. Professor Eduardo? Olá, bom dia, boa tarde. Me escutam? Eu gostaria inicialmente, professora Gina, de destacar que, infelizmente, a professora Isabelle Ferreiras acabou de dizer que a autora Lisa Herzog não está entre nós aqui, não está conosco. E eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de conhecer pessoalmente, ou pelo menos na tela de um computador, as autoras, a professora Isabelle Ferreiras, a professora Flávia Máximo, Regina, enfim, tantas outras que estão aqui. Eu que tive o privilégio de participar também da organização da obra, e um pouco dentro do que foi falado pela professora Isabelle Ferreiras e também tocado agora pela professora Gina, um aspecto concreto em que se identifica esta conexão entre o acesso ao trabalho digno e remediar o planeta, é a pesquisa que eu e a professora Ana Virgínia fazemos aqui sobre o tema dos catadores de resíduos. Porque nós temos aqui justamente um trabalho que é enquadrado como trabalho informal, como um trabalho precário, mas, ao mesmo tempo, que tem um potencial não só de geração de renda, como também um potencial de levar a um meio ambiente melhor, a uma maior proteção do meio ambiente, a partir da reciclagem, a partir do aproveitamento de resíduos. Então, há aqui um potencial, um campo concreto, em que se pode não só melhorar as condições laborais, aumentar a renda, seja pela associação dessas pessoas em cooperativas ou em associações, seja por uma garantia de um pagamento mais justo pelos resíduos que são coletados e vendidos, e também uma oportunidade de se remediar o meio ambiente, de se iniciar uma discussão sobre como nós consumimos, como nós eliminamos os resíduos. Por outro lado, quero destacar também aqui um aspecto importante, que é a necessidade, no contexto da pandemia, de se garantir uma renda mínima para que as pessoas possam fazer algum distanciamento social, algum isolamento, para justamente tentar minimizar o impacto sobre o sistema de saúde dessa doença que hoje já custou a vida de mais de 300 mil brasileiros. Então, um debate sobre o auxílio emergencial, sobre a retomada de um benefício assistencial e até futuramente um debate sobre uma renda básica, que não seja necessariamente universal, mas que busque incluir trabalhadores informais que a pandemia apenas tornou evidente que estavam à margem dos mecanismos de proteção social existentes. Então, eu acho que é uma oportunidade aqui de debater. Fiquei muito feliz de ouvir todas as professoras e de poder trazer estes pontos aqui para a discussão, para o debate. Obrigado, Ana. Obrigado, Flávia. Obrigado a todas as autoras aqui presentes. Obrigada, Eduardo. E só uma observação final sobre a questão do meio ambiente, né? Dentro do conceito de injustiça socioambiental, nós observamos que trabalhadores informais sofrem de uma forma mais intensa o ônus, né, de desequilíbrios ambientais, apesar de... Já vai voltar. E parece que já voltou, Ana. Pronto, né? Então, eu estava só, depois dessa interrupção, eu estava só finalizando, trazendo a questão dos trabalhadores informais e da injustiça socioambiental, e nós tínhamos uma última pergunta, né, Flávia? Não sei se você conseguiu recuperar. É o seu som, Flávia, o seu microfone.
Eu estou vendo aqui que a ligação no YouTube ainda não foi retomada, então talvez a Pronto, gente agora deveria... já voltou. Já Voltou? Voltou. Voltou? Ok. Sim. Na verdade, quem fez a pergunta está aqui, que é o Marco Túlio Conrad. Eu vou pedir para ele fazer com a voz dele, que ele está aqui na sala do Zoom. E aí eu vou pedir para a organização, né, desmutar a fala dele. Ok. Marco Túlio. Raquel, você pode tirar o mute de todo mundo? Marco? Marco. Pronto. O Marco está... Já Oi, pode pessoal. Sim. Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo pelo evento. Tá, o evento está incrível, o livro também. Eu estou doido para ler. E a pergunta, eu direcionei um pouco mais para a Maíra e para a Jaqueline, mas aberto para todos responderem, seria entender que, diante desse cenário político-social, né, desses trabalhadores pretos, que a gente entende, né, nesse contexto de violência, né, dessa condição de divisão racial, sexual do trabalho, qual que a Maíra e a Jaqueline, né, aberto para todos, acredito que seria um próximo passo possível, né, que estaria apto a acontecer, para que a gente possa, pelo menos, encontrar nesse próximo passo uma direção, né, para um primeiro passo para uma mudança dessa condição desse trabalhador, né, o que seria possível de a gente alterar na legislação, politicamente, para que a gente possa dar caminhar num primeiro passo para a mudança da condição dessas trabalhadoras e desses trabalhadores pretos. Alguma ordem, gente? Pode começar, professora. Porque eu estou procurando a ordem, não estou achando aqui. Bom, a pergunta do Marco Túlio é extremamente importante. Até mesmo a professora, eu estava procurando o nome dela que falou sobre de psicologia, né? Que falou sobre a Lélia Gonzalez. Professora Jaqueline. Jaqueline, me perdoe, viu? Mas que eu estava identificando pelas plaquinhas. Eu acho que o nosso principal desafio no Brasil é entender que a luta antirracista brasileira não pode ser colonizada. Né? A literatura evidente hoje em dia é a literatura norte-americana antirracista. Só que nós estamos no Brasil. As técnicas racistas e as ferramentas racistas no Brasil são distintas das norte-americanas. Né? Nós somos um país miscigenado e a gente precisa compreender isso. Né? Debater o racismo no Brasil a partir da realidade brasileira. Eu acho que esse é o primeiro elemento para a gente entender o quanto o sistema normativo brasileiro traz técnicas racistas, porque a gente não compreende, porque a gente não visualiza a segregação racial de forma tão nítida. Então, a gente utiliza aportes teóricos e também discursos políticos importados, colonizados, que vão negar a realidade brasileira. Eu acho que esse é o primeiro desafio, a gente compreender quem que é esse sujeito ou essa sujeita subalternizado no Brasil, que é distinto. Né? A necropolítica praticada pelo Estado brasileiro, ela é diferente, porque o discurso não é o discurso de exclusão do negro, é o discurso do embranquecimento do negro. E a gente tem, infelizmente, hoje no Brasil, uma advocacia negra, pela primeira vez organizada, mas que ela está muito atrelada ao cristianismo. E ao cristianismo como uma ferramenta de embranquecimento desse sujeito negro. Então, a gente sempre vai pensar o trabalhador ou a trabalhadora negra aqui no Brasil como aquele que tem que ser salvo e tem que ser embranquecido. Não só salvo, mas também tem que ser embranquecido. Eu acho que esse desafio, para mim, é essencial, reconhecer o racismo na estrutura jurídica brasileira e reconhecer que é um racismo típico praticado aqui no Brasil, para a gente compreender essas ferramentas e trazer a discussão para um patamar da realidade, né? Que a gente esteja dialogando com a realidade brasileira. Eu acho que esse é o ponto essencial. Obrigada, professora. Eu acho que nós temos mais um comentário, é isso, Flávia? Sim, nós temos uma pergunta
primeiro da Jordana Alvarenga, que o que esperar sobre as mudanças nos direitos trabalhistas no Brasil, como desmistificar o empreendedorismo que veio tão ferrenho para o nosso país. Ela não fala em nenhuma professora especificamente, qualquer uma das autoras pode ficar à vontade em responder sobre a questão da captura da subjetividade da classe trabalhadora brasileira. Vou direcionar, então, para a professora Renata. Obrigada, Flávia. Eu tinha pensado já aqui me voluntariar. De fato, eu acho que tem uma complexidade aí nessa questão do discurso do empreendedorismo, principalmente no que toca aos trabalhadores de aplicativo, no caso dos países do Sul, justamente por essa predisposição, né, digamos, ao aceite de condições de trabalho que beiram a relação com a economia de sobrevivência, né? Então, acho que pensar uberização do trabalho e esse fomento que o discurso do trabalho uberizado traz, do empreendedorismo, a partir de um discurso de como os países de capitalismo central têm enfrentado essa ressignificação, né, do lugar do trabalho e essa assimilação do empreendedorismo como experiência é muito distante da nossa realidade, né? Exatamente porque aqui esse discurso, que é um discurso neoliberal, ele se encontra com uma tradição de experiências do trabalho que vem naturalizada desde a transição da escravidão para o trabalho livre e que as pessoas foram forçadas a sobreviver a partir de experiências como essa, em que não é chocante, né, a ausência da assinatura da carteira, não é chocante o trabalho em jornadas exaustivas, não é chocante o trabalho na rua sem condição de proteção social, exatamente porque a gente tem uma parte muito importante da nossa população vivendo de formas assimiladas esse trabalho há algum tempo, né? Então, eu tenho dito que essa é um encontro perverso, né, entre o discurso, as novas subjetivações neoliberais e a nossa tradição de trabalho muito próxima, né, de uma perspectiva escravagista, de uma perspectiva de exclusão, né, de uma perspectiva de não sujeitos, né, de direitos, né, de uma perspectiva que eu acho que a gente pode falar até de desumanização em relação a esse conjunto de trabalhadores. Então, não se trata apenas, no caso brasileiro, de enfrentar a discussão neoliberal no sentido de estamos desmontando uma estrutura de proteção. Não, estamos instrumentalizando, além de desmontar uma hipotética, né, incipiente, uma projetada estrutura de proteção que a gente não viu acontecer, se concretizar, estamos instrumentalizando aqui as nossas formas mais antigas, né, mais arcaicas de trabalho que não superamos, né, que estão presentes e convivendo, se retroalimentando. Eu diria até que talvez o fenômeno da uberização e do empreendedorismo seja muito mais as experiências do Sul contaminando o Norte do que exatamente o discurso, né, do neoliberalismo chegando entre nós. Então, mais uma vez, por isso essa pergunta, né, de reconstrução do direito do trabalho, pensando os problemas do Brasil, né, pensando as características da nossa sociedade, do nosso mercado de trabalho, porque senão a gente não consegue partir para esse enfrentamento. Só para concluir, para não me estender muito, as entrevistas que têm sido feitas com trabalhadores, principalmente entregadores, né? Eu falo no gênero masculino porque são predominantemente homens, embora exista a presença de mulheres, no Distrito Federal, na pesquisa que tem sido empreendida pelo professor Ricardo Feste, mostra uma recusa à experiência do trabalho assalariado, né? E a gente tem interpretado, a partir desses dados que são levantados em entrevistas, que não se trata de uma recusa da proteção social, até porque esses sujeitos sequer experimentam, se trata da recusa do patrão, né, da recusa da violência que a experiência do trabalho assalariado tem transmitido, né? Então, para uma grande parte da população que não acessou os benefícios desse sistema de proteção social, quando você levanta a possibilidade do emprego, ela vem como violência, não vem como proteção. Então, essa também é a tradução que foi feita
para a classe trabalhadora brasileira de um sistema de proteção, ele legitimando a exploração, legitimando o fenômeno da subordinação, sem oferecer em troca as compensações possíveis, né, nessa conciliação. E isso se soma também com a grande massa de trabalhadores que sequer experimentaram isso, né, estiveram tradicionalmente acostumadas à sobrevivência por várias gerações, né, a economia de sobrevivência não importa sobre que condições. Então, pensar essa racionalidade, eu acho que talvez nos diga menos de desmontar os artifícios neoliberais, que também são necessário fazer, mas pensar também qual é essa gênese da subjetivação do trabalhador brasileiro. Acho que Muito é isso. Obrigada, professora Renata. Eu acho que foi a forma perfeita da gente finalizar por hoje, né? As nossas reflexões. Eu, de fato, espero que esse diálogo continue e vai continuar, né, Flávia? Porque, pelo que eu entendi, a rede Democratize tem iniciativas que vão acontecer ainda esse ano ou no ano que vem. Se você quiser dar essa informação e finalizar o evento para a gente. Bom, esse evento foi um ponto de partida, né? Um ponto de partida para a construção de vontades coletivas, como eu falei aqui, na construção de pontes epistemológicas. Então, eu convido a todas e todos a assinar o manifesto, né? Eu disponibilizei o link no YouTube, mas está no site democratizingwork.org. E espero que todas e todos possam colaborar nessa construção coletiva de pesquisa política, teoria e praxis, né? Porque não nos interessa só discutir no âmbito acadêmico, né? Nós queremos penetrar nos caminhos dos campos sociais e da luta da classe trabalhadora. E acho que esse também foi o intuito das 3 pesquisadoras ao redigirem uma mensagem simples e direta, né, desmistificando a linguagem hermética e um pouco elitista da academia, né? Então, acho que esse movimento de tradução envolvendo todos os aspectos decoloniais é algo que faz parte dessa rede. Então, eu convido todos a todas a fortalecer essa corrente. Muito obrigada pela atenção, pela colaboração, uma felicidade imensa fazer parte desse movimento. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Thank you. Bom estar com vocês. Take care. Thank you so much. Bye. Thank you. Tá, gente, bom dia. Se cuidem. Isso, se cuidem. Tchau, gente. Bom dia, gente. Obrigada. Até breve. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau. Take care. Take care. Thank you.